Bom, e o Senado Federal vai discutir nesta semana 2 projetos de lei que tentam reduzir o valor dos combustíveis. Um deles cria um fundo de estabilização do preço do petróleo e derivados. O outro prevê a criação de um ICMS fixo para os combustíveis de todo o país. Os 2 textos têm como relator o senador Jean Paul Prates, do PT. É com ele que a gente vai conversar agora ao vivo. Senador, muito obrigada por nos atender neste domingo, por falar com a gente ao vivo aqui na CNN Brasil. Bem-vindo. Obrigado, Tainá. Boa noite a todos e todas que nos ouvem hoje. Sim, eu sou Roberta. Primeiro começamos daqui. Daqui a pouquinho eu chamo minha colega Tainá. Senador, o presidente do Senado, sem problemas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou na semana passada que os projetos entrariam em pauta nesta semana. Essa previsão está mantida? Roberta, sim, em princípio sim. Talvez não na terça, mas ao longo da semana. Amanhã nós temos uma reunião com os líderes de todos os partidos, líderes de blocos, que é uma reunião que regularmente se faz para definir a agenda da semana, mas amanhã ela vai ter uma pauta única, uma pauta especial, justamente devido à complexidade desse tema e à urgência também desse tema. A gente viu agora a reportagem aí, preço chegando de diesel a R$6, gasolina a 8. Quer dizer, realmente é uma premência muito grande de se entrar com algum tipo de ferramenta, mecanismo, e nesse caso são alguns mecanismos e ferramentas que, congeminados, vão fazer com que a gente consiga baixar esse preço no curto prazo, que é altamente necessário para a economia e para o cidadão. Quais são as modificações, senador, que o senhor pretende apresentar em relação ao texto original dos 2 projetos? Olha, na verdade, nós estamos colocando de pé aqui, como eu disse, um mecanismo múltiplo, né, que atua no preço principal do combustível e nos acessórios, que são justamente os impostos. Não adianta a gente trabalhar apenas nos impostos, porque os impostos são percentuais de um preço principal. Então, evidentemente, nós, do Partido dos Trabalhadores, temos uma posição em relação a esse PPI que é muito crítica, que é o preço de paridade internacional praticado hoje pelo Brasil. Ou seja, o nosso consumidor paga o preço lá de fora, colocado no Brasil com todas as suas despesas de internação. Isso não é bom para um país que é autossuficiente em petróleo e que tem uma grande capacidade de refino própria. Mas, sabendo que nós não temos condição de discutir o modelo mais a fundo nesse momento, nós estamos propondo e congeminando soluções vindas de várias origens, inclusive do próprio setor de petróleo e dos parlamentares, numa iniciativa do Congresso Nacional para coibir um pouco a oscilação e a volatilidade desses preços na bomba de combustíveis dentro do Brasil. O primeiro projeto, mais importante, a nosso ver, é justamente o que estabelece uma conta de estabilização, não um fundo, mas uma conta de estabilização que terá que ser controlada pelo governo para e passo ali de acordo com as oscilações internacionais. E esta conta é alimentada justamente por receitas extraordinárias que o Estado brasileiro recebeu nesse período de alta, em virtude da alta de preço lá fora e do dólar também valorizado. Depois tem um outro grande bloco, que são os impostos estaduais. E, por fim, o governo federal vai poder acrescentar também, se quiser ainda nesse andamento dos 2 projetos, ao invés de usar uma PEC, as suas sugestões para contribuir também com impostos federais mais aliviados para todos nós. Senador, agora sim, a Tainá Farfan está chegando para fazer perguntas para o senhor. Vem, Tainá. Oi, agora senador. Sim, desculpe, Roberto. Imagina. Imagina. Oi, senador. Ótima noite para o senhor. Obrigada pela disponibilidade. A gente tem falado tanto nesses últimos dias, né, para acompanhar essa pauta aí que é tão importante, que o senhor está como relator dessa matéria. Senador, eu queria saber o seguinte, nessa última semana a gente acompanhou o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizando aí que ele já estava conversando com o Pacheco, não sei se ele chegou a conversar com o senhor, que teria algumas demandas ali, alguns pontos que ele gostaria de incluir nesse relatório. Eu queria saber do senhor se chegou a algum ponto, o que a gente deve ter de fato de mudança e se o congelamento do ICMS vai englobar de fato todos os combustíveis ou só o diesel. Queria que o senhor trouxesse mais alguns detalhes sobre esse relatório e sobre quais demandas chegaram para o senhor. Pois não, Tainá. O trabalho aqui é hercúleo, nós tivemos aí mais de 20 reuniões com o setor, com parlamentares, com representantes de trabalhadores, de consumidores, do setor de transportes, enfim, tivemos muitas reuniões e nós temos dividido esse trabalho com um coordenador geral, digamos assim, que tem sido o presidente do Senado. Inclusive,
tem sido o líder dessa iniciativa a partir do Senado, quando chegaram o projeto da Câmara e quando também foi aprovado esse projeto que eu mencionei sobre a conta de compensação, que é de origem do próprio Senado, com a autoria do senador Rogério Carvalho, do nosso partido. Então, esse trabalho ele tem sido complementado com os entendimentos entre os presidentes da Casa, que estão sendo feitos primordialmente pelo presidente Rodrigo Pacheco, e que deverá trazer essas sugestões que você mencionou do presidente da Câmara através de emendas da autoria dele ou de outros senadores escolhidos também a partir do time aí que faz parte da liderança ou das lideranças ou daqueles que acompanham mais detidamente o setor de petróleo e combustíveis no Brasil. Então, nós estaremos abrindo esse prazo ao longo dessa semana, decidiremos conjuntamente todo o grupo quando que isso vai à pauta, com tempo hábil para que essas emendas apareçam. E sobre o ICMS, você me perguntou o que mesmo? Desculpa. Se ficaria limitado ao diesel ou se iria englobar todos os combustíveis? Sim, em princípio, o substitutivo que eu vou apresentar como peça inicial para receber as emendas tratará do diesel, primordialmente, que, como vocês viram todos aqui na reportagem anterior, é o que está mais agudo e é o que atinge praticamente de forma uniforme toda a economia, não é? Porque o frete está em todos os produtos que nós consumimos em qualquer parte do país, tanto rodoviário quanto ferroviário, o frete consome diesel. Então, é uma premissa imediata, é um combustível que pode, as regras e a normatização nova do imposto fixado em reais ao invés de percentual é uma coisa também que tem que ser testada. Portanto, nós reputamos interessante iniciar com o diesel e depois progredir em relação aos outros combustíveis, seja através do projeto de lei, seja mesmo, como já fazemos, em emenda à reforma constitucional que está sendo relatada pelo senador Roberto Rocha, aquela PEC 110, é uma reforma tributária que justamente tem a ver com impostos estaduais. Senadora, a Thaís Arbex tem pergunta para o senhor também. Oi, Thaís. Obrigada, Roberta. Boa noite, senador. Senador, a gente está acompanhando também um debate ali no Senado em relação a uma proposta de emenda à Constituição. O que ficou claro essa semana? Pelo menos diante da declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que os projetos que o senhor relata serão usados para tentar acelerar essa discussão a respeito do preço dos combustíveis. Uma primeira questão, há uma possibilidade de essas questões que estão avançando por meio de projetos de lei serem judicializadas? O que a gente ouve no bastidor é que muita gente diz que pontos que estão sendo discutidos só poderiam ser discutidos por meio de uma proposta emenda à Constituição. E aí, aproveitando, o senhor debateu o texto na sexta-feira com o ex-presidente Lula, com a ex-presidente Dilma. O que o senhor trará para o seu relatório dessa conversa com os seus pares de partido, senador? Olha, começando pelo fim, na verdade a conversa lá girou sobre várias outras coisas. Claro que também levei o processo que nós estamos relatando, porque esse é um assunto que o presidente Lula tem se debruçado profundamente, até porque ele, como pré-candidato, ou como, enfim, propondo sua candidatura, estudando a sua candidatura, está se debruçando sobre vários pontos agudos do país, da economia, e esse é o principal hoje em dia, né? Quer dizer, na verdade, ele faz parte de um conjunto que forma o efeito inflacionário que nós estamos vivendo, tanto os combustíveis quanto a energia. Então, fizemos uma reunião sobre isso. Agora, na verdade, não há nenhuma modificação advinda dessa reunião. Eu apresentei o relatório, as ideias e os conceitos que nós estamos trazendo, que são já da iniciativa original do Partido dos Trabalhadores. Acabei de dizer aqui que o projeto principal que ataca o preço de referência é de autoria do senador Rogério Carvalho, com a minha autoria na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos. Portanto, apenas uma continuidade de um processo de discussão, mas nada absolutamente interventivo no trabalho que nós estamos fazendo, até porque nós estamos consultando também outros líderes, outros partidos e outras candidaturas, eventualmente postas, ou pré-candidaturas, melhor dizendo. Mas é importante considerar a opinião desses líderes e de pessoas também que já ocuparam cargos nos governos, na Petrobras, diretor-geral da ANEEL, da EPE,
do ONS, que estavam ali reunidos conosco, além de especialistas. Mas, primordialmente, em relação à constitucionalidade das propostas relacionadas com os impostos, nós não cometeremos absolutamente nenhuma provisão que nos pareça inconstitucional. O que acontece o projeto que veio da Câmara, esse sim, continha aspectos que poderiam levar à judicialização. Por quê? Porque ele interfere diretamente na autonomia dos estados, que é constitucional, de determinar o detalhamento das alíquotas e o detalhamento dos mecanismos de incidência dos impostos estaduais ou dos impostos de interesse dos estados, entre eles o ICMS. Portanto, nós fizemos todo um trabalho em cima desse processo para retirar as características, eventualmente, que pudessem ser alegadas como inconstitucional, e agora estamos trazendo um texto que vai indicar o caminho, vai indicar o mecanismo, mas não vai impor limites, datas específicas aos governadores. A eles caberá discutir no âmbito do CONFAS e também no âmbito das próprias assembleias legislativas, porque alguns estados precisam até de passar uma lei estadual para modificar isso, e aplicarão aí sim a tarifa ou a taxa ad rem, que é em reais por litro, ao invés de ser um percentual do preço principal, entre outras coisas. Também a monofasia, que se traduz em incidência na origem do produto, ou seja, na refinaria e no ponto de importação, no terminal de importação. Tá certo. Senador, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui com a gente. Bom fim de domingo e boa semana para o senhor. Obrigado, Roberta, Tainá e Thaís.